orando um pouco também. Eu acho que é importante para a gente entrar mais ainda na palavra que o Eterno tem para nós nessa manhã. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã e humildemente pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, uma semana corrida, trabalhosa, acredito que para muitos também, cansativa, mas até aqui estamos nós, até aqui nos trouxe o Senhor em paz, em segurança. Adentramos ao Teu Shabá, que é uma bênção em nossas vidas. Realmente é uma bênção o Teu Shabá, poder nos desligar do mundo e nos ligarmos no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, nos guarda. E nós estamos aqui nessa manhã virtualmente unidos para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua, nos eduque, nos ensine. Por isso, nessa manhã eu te peço humildemente, Senhor, derrama sobre nós um espírito de sabedoria, de revelação, que vai nos levar ao pleno conhecimento de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra, a compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a quebrar sofismas, fortalezas, sair da nossa mesmice, da nossa maneira viciada de pensar. Nos ajuda a quebrar tradições humanas que não servem para nada, dogmas humanos que não servem para nada e não têm nenhum peso de salvação. Nos ajuda a entender a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos aprender a Tua palavra. Por isso nós te pedimos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos orienta, Pai, nessa manhã, em nome de Yeshua HaMashiach, Teu Filho amado, nosso Messias. Amém. Amém. Então é isso. Parashá Re'eh. A tradução pode colocar observe, mas uma tradução até mais precisa seria veja. Depois a gente vai ver isso mais na frente. Opa, peraí que travou aqui um pouquinho. Eu vou ter que sair daqui e ir só para o slide, tá? Haftarah, Brit Hadashah, Terrilim, todo mundo já sabe. Vamos dar uma avançadinha aqui. E eu vou para os resumos que eu sempre gosto. Eles são muito importantes, nos dão uma visão do todo, embora a gente não vá falar sobre toda a Parashá, porque ela é muita coisa, muito rica. Mas o resumo nos dá um vislumbre da Parashá. Na Parashá Re'eh, Moshe continua a exortar o povo de Israel a seguir os caminhos da Torá, a confiar em Deus. Moshe começa a colocar as mitzvot em perspectiva, sem ambiguidade, declarando que o povo de Israel será abençoado se cumprir a Torá e amaldiçoado se não o fizer. E a gente estende isso para todos aqueles que vierem a crer no Deus de Israel e seu Messias. Ele começa uma longa revisão de várias mitzvot, compreendendo a maior parte do livro de Devarim. Primeiro discute alguns mandamentos que são relevantes à iminente conquista da terra de Israel pelo povo. Aqui em vermelho, presta atenção. Conclamando-os novamente a remover qualquer vestígio de idolatria. A gente vai ver muito isso aqui. Após ensinar-lhes certos detalhes sobre a oferenda e o consumo de korbanot e sacrifícios, a Torá ordena o povo de Israel que se abstenha de imitar as nações que os circundam. O Eterno alerta o povo de Israel sobre o sincretismo e o perigo dele. A eles é dito que permaneçam atentos aos falsos profetas e outras pessoas que poderiam afastá-los de Deus. A Torá faz uma revisão sobre quais animais são puros, kasher, permitidos para o consumo e quais não são, seguida pelas leis Maaser Sheni, o segundo dízimo, que é consumido por seus proprietários apenas na cidade de Jerusalém. Ela avança após ordenar que todas as dívidas sejam canceladas ao final de cada 7º ano, nosso ano Shemitah, e que devemos ser calorosos e caridosos com os nossos irmãos. A Torá repete as leis relativas ao serviço israelita. Ele deve ser libertado incondicionalmente no 7º ano e coberto de presentes generosos por seu antigo amo. É uma passagem também muito bonita, embora a gente não vá tocar nesse assunto hoje. A Parashá Re'eh conclui uma breve descrição das 3 festas de peregrinação, Peshá, Shavuot e Sukkot, quando todos deveriam ir a Jerusalém e ao templo com oferendas para celebrar seu amor ao Eterno. E a gente começa a entrar aqui na Parashá, uma curiosidade bem interessante. Parashá Re'eh possui 17 mitzvot positivas
e 38 proibitivas ou negativas. Um total de 55 mandamentos, ou mitzvot. E aqui está o primeiro versículo da Paraxá, que vai ser exatamente o tema onde eu senti no meu coração, no meu espírito, que a gente deveria conversar sobre isso. E exatamente a primeira passagem, Deuteronômio 11, 26 a 28. Nessa tradução está escrito prestai, né? Examinar, inspecionar, perceber. Mas no hebraico tem essa intenção aqui, ó. Veja pela minha ótica. Ou seja, o Eterno vai começar, por meio de Moisés, a revisar uma série de mandamentos. Mas a palavra que é colocada é re. Mas em que sentido? De você ver esses mandamentos não pela sua ótica, não pela sua ótica humana, limitada, mas você observar esses mandamentos pela ótica do Eterno. Lembrando algumas coisas que a gente já conversou no passado, o que é a Torá? A Torá é o Eterno trazendo o mundo espiritual para nós. A Torá, quando nós cumprimos a Torá, nós nos aproximamos do mundo do Eterno, o mundo espiritual. Então o Eterno está dizendo aqui, ó, povo de Israel, veja pela minha ótica, não pela de vocês, não pela limitação de vocês, não pela ótica da tradição humana, não pela ótica dos dogmas humanos, não pela limitação humana cheia de concupiscências, mas veja pela minha ótica. E isso é um princípio muito interessante. A gente se esforçar e procurar ver os mandamentos do Eterno, não pela ótica humana, mas pela ótica do Eterno, fica muito mais fácil entender certas coisas. E ele fala, prestai atenção, hoje estou colocando bênção e maldição diante de vós. A bênção se obedecer os mandamentos do Eterno, vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não obedecer os mandamentos do Eterno, vosso Deus, desviando-se do quê? Do caminho. Qual caminho? Da Torá, que nesse dia eu vos instruo, a fim de vos deixardes iludir e seguirdes deuses pagãos. Ou seja, a primeira, vamos dizer assim, direção que o Eterno coloca nessa passagem de maldição é justamente em cima do quê? Da idolatria. Que esse é o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã, a idolatria e suas implicações na nossa vida. Que muitas vezes a gente consegue identificar a idolatria tradicional dos ídolos, mas as suas implicações, os seus efeitos secundários, muitas vezes a gente não percebe. E foi um tema que a semana toda queimou no meu coração, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a idolatria é o maior de todos os pecados. A idolatria é a maior de todas as transgressões. E também traz uma punição muito pesada. E uma coisa que o Eterno falou comigo a semana toda foi o seguinte: foi o maior de todos os pecados. Vou só desligar isso aqui. Começou lá atrás, ela está presente hoje e vai ser também, nós já estamos nos últimos dias, eu creio nisso, também o pecado mais abundante. É uma coisa que a gente esquece. A iniquidade nos últimos dias vai ser muito grande, já está sendo muito grande e ainda vai aumentar. Mas essa semana eu fiz esse exercício de reflexão e cheguei à conclusão que se a idolatria é o maior de todos os pecados, e foi, e é, e vai ser, nos últimos dias também vai ser uma coisa abundante. E eu acho que é importante a gente começar a olhar para a idolatria dessa forma. Vamos fechar os microfones, por favor. E é importante para esses últimos dias a gente identificar que a idolatria ela tem ela se deforma, ela se transforma em várias coisas que a gente às vezes não percebe, e a idolatria. E uma das coisas que a gente sabe é que Daniel fala que o povo do Eterno nos últimos dias vai ser mais santo. Então, para que a gente possa de fato andar em santidade, a gente precisa discernir bem o que é idolatria. Além daquela idolatria tradicional que a gente está acostumado, mas existem várias outras formas de idolatria. E tem passagens que nos ajudam a compreender isso. E eu creio que o Eterno quis me ensinar muito essa semana, eu aprendi demais sobre isso essa semana, me aprofundei mais sobre isso, e eu creio que o Eterno quer, através desse estudo, compartilhar com vocês também, para trazer para vocês mais discernimento. Uma das coisas que o Eterno tem falado muito no meu coração é que acesso à informação todos nós temos. Hoje, antigamente, quem tinha informação tinha poder. Hoje, quem tem informação não necessariamente tem poder.
O grande desafio para os últimos dias é você ter discernimento das coisas. Porque informação todos nós temos, é só que dar uma clicada. Mas discernir os tempos, discernir as coisas, discernir o certo e errado, discernir o bem e o mal, isso poucos têm. A grande ferramenta dos últimos dias, na minha opinião, é o discernimento. E esse discernimento ele vem pela Torá. Quanto mais nós conhecemos a Torá, quanto mais nós entendemos a Torá pela ótica do Eterno, né? Veja bem aqui, examinar, inspecionar, perceber, considerar, que eu acho que também é uma tradução interessante. Mas quanto mais eu vejo a Torá, eu procuro me exercitar para ver a Torá pela ótica, pela visão do Eterno, mais discernimento eu vou ter. Então eu acredito que é isso que o Eterno quer nos desafiar hoje. A olhar para a Torá da forma como ele olha. Porque a Torá é um presente do Eterno para nós. Sempre lembrando que a Torá é reflexo do caráter do Eterno. E aí o tema vai ser idolatria. E tem algumas perguntas que eu espero que essa ministração responda, que essa paraxá responda, esse estudo responda. Por que é a transgressão da Torá mais importante? Por que uma transgressão com uma punição tão severa? A gente vai ver que é uma punição bem severa. Por que o mandamento da Torá que é mais transgredido por toda a humanidade, desde a sua criação, como eu falei? Desde o início, a maior transgressão que a gente vê em números, em quantidade, é a idolatria. É no presente e no futuro, dentro do que eu entendo, vai ser mais ainda. Porque os que temem o Eterno devem se afastar com veemência da idolatria e de seus correlatos, da idolatria secundária, vamos dizer assim, mas que não é menos importante. Primeira coisa que veio ao meu pensamento, embora a gente saiba isso de cor, a grande vacina para a idolatria está aqui no Shemá. Shemá, ouvir, escutar e obedecer. Ouve, ó Israel, veja aqui, o tetragrama é o nosso Senhor. É o único. É Had. Então, a própria declaração do Shemá é a primeira vacina que o Eterno nos dá para a idolatria. Porque o Eterno é um e ponto final. Não existe outro igual. Não existe outro que se compare a ele. E aí o Senhor complementa, amarás o teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e todas as suas forças. Associe isso hoje, especificamente à idolatria. Embora isso sirva para todas as áreas da nossa vida, mas procure puxar essa orientação do Eterno, esse mandamento do Eterno, especificamente hoje para a idolatria, que foi o exercício que eu fiz durante essa semana. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, em relação à idolatria, que é a maior transgressão de todas. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. E aí você poderia perguntar, Rodrigo, como é que você sabe que esse é o pecado mais importante? Aí eu lembrei da passagem de Yeshua lá em Marcos. Yeshua nos fala que esse é o maior de todos os mandamentos. Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar que Jesus houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Olha aqui, ó. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Normalmente, a cristandade, ela dá valor à parte 30 aqui, ó. E esquece que o 29 é a base do 30. E Yeshua esclareceu. O mais importante de todos os mandamentos é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único. Você vai no grego, ponto. E Yeshua vem dizer aqui o seguinte, o maior de todos os mandamentos começa por a declaração do Shemá. E a declaração do Shemá é uma vacina contra a idolatria. Não há 2, não há 3, não há 4, não há 10, não há 100 milhares, não há. Só há um único Deus, um único Senhor. Então, para a gente começar a discernir idolatria, e o que é idolatria e seus penduricalhos, é entender o Shemá. O Senhor, Deus, é o único Senhor, Ele é um e ponto final. E só a Ele nós devemos adoração. E a gente continua aqui um pouquinho. Aí eu lembrei de uma coisa muito interessante, onde de fato a Torá, o Tanar, não nos fala de forma individual quando começou a idolatria. Ela nos fala de forma institucionalizada, onde nós começamos a ver um reino que se forma, Babel. Babel quer dizer confusão. E no que Babel começa e se institucionaliza, vira uma cidade, vira um estado, a gente sabe que uma torre, aqui é uma ilustração figurativa, só para a gente ter uma ideia do que poderia ser, ninguém sabe ao certo qual foi o formato,
Mas o fato é que o Eterno tinha dado uma orientação para que os povos se espalhassem pelas nações. E as autoridades de Babel dizem, não, fiquemos aqui e construamos uma torre, né, uma edificação que chega até os céus. E aqui começou a rebeldia institucionalizada, não individual. Ou seja, um grupo de pessoas resolve desobedecer o Eterno claramente e não se espalhar pelas nações. E aí me lembrei da passagem de 1 Samuel 15, 23, que diz o seguinte, olha, por conta da rebeldia como o próprio pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Em outras traduções a gente tem a obstinação. Ou seja, a gente viu aqui que o Eterno deu uma palavra para esse povo, vão, sujeitai a terra, dominai a terra, se espalhem pela terra. Mas aqui eles disseram, não, nós não vamos. O que foi isso aqui? Obstinação, arrogância, desobediência. Então a gente vai ver que a idolatria ela anda de mãos dadas com a obstinação, com a arrogância e também com a feitiçaria. A gente vai ver que a idolatria também anda de mãos dadas com o ocultismo. São irmãos, vamos dizer assim. Então, assim, aqui a gente tem de forma relatada pela Torá, pela palavra, que a idolatria passou a ser institucionalizada a partir de Babel. No que diz respeito à questão como país, como Estado, né? Êxodo 32, 32 e 33. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me rogo do teu livro. Aqui a gente vê qual a punição para a idolatria. Do teu livro, Sefer, sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar, ratar contra mim. Lembrar que essa passagem é pós o bezerro de ouro. O Senhor está para punir Israel e Moisés começa a interceder e pede ao Senhor que o nome dele seja riscado no livro da vida. E o Eterno fala que vai riscar quem pecar contra ele. Mas que pecado o Eterno está se referindo? É o pecado da idolatria. E eu achei essa passagem muito interessante em Salmos, que tem aqui, ó, 69, 28. Os irmãos não precisam anotar, porque depois a gente disponibiliza todas as passagens, os versículos, eu coloco depois no grupo do Zap e até no Skype também, tá? Que tenham os seus nomes apagados da onde? Do livro da vida, e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Então há um livro da vida, e há pecados que, quando cometidos, o Eterno tira o nome dessas pessoas do livro da vida. E aqui a gente tem muito claro que a punição para a idolatria é você ter o seu nome removido do livro da vida. Não importa se você declarou que Yeshua é o Messias. Importa que você guardou os mandamentos. Então você pode declarar com a boca e de repente, sem perceber, está praticando a idolatria como Salomão fez. Então, assim, importa você declarar com a boca e agir com a sua vida cumprindo os mandamentos. E aí o seu nome é mantido no livro da vida. Ezequiel 18, para complementar. Eu vou ler a parte que está em vermelho e verde. 18, 1 a 9. No 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo o quê? Carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, ele depois vai falar uma série de outros pecados, outras transgressões, que são para a morte. Mas eu quero aqui focar na parte da idolatria. Andando nos meus estatutos, guardando meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então aqui o profeta diz muito claro que a alma que pecar morrerá. E coloca a idolatria, reforça aquilo que já está na Torá, como um pecado para a morte. Mas coloca também que se o justo andar de acordo com os mandamentos do Eterno, os seus estatutos, os seus juízos, esse justo viverá e terá o seu nome escrito no livro da vida. Salmos 97, 7. Aí, além da pessoa ter o seu nome riscado no livro da vida, existem outras implicações que a idolatria traz para a vida das pessoas que praticam essa transgressão. Lembre lá no início que o Eterno coloca: eu vou colocar diante de vocês a bênção e maldição. E aqui Davi começa a dar um pouquinho mais de esclarecimento. Sejam decepcionados
envergonhados, embaraçados, desapontados, todos os adoradores de objetos que se vangloriam de seus ídolos. Prostrai-vos diante do Senhor, todos os poderosos. E aí eu fui buscar na literatura judaica, o que a gente poderia ter uma visão, um vislumbre. Lógico que isso aqui não é Torá, é apenas uma leitura humana, mas eu acho que enriquece essa nossa conversa hoje de manhã e traz um vislumbre do que poderia estar acontecendo naquela época que às vezes a gente não consegue captar. E o que a literatura fala? Olha o que acontece. Ó. Moshe disse, Eretz Israel está repleta, no caso aqui que ele está falando de que Eretz Israel, mas a Canaã, né? Israel ia entrar na terra de Canaã. Está repleta de imagens e outros objetos de adoração de ídolos. É para a gente entender por que aqueles mandamentos foram colocados ali, por que aqueles mandamentos foram reforçados. As nações da terra colocaram imagens em cada montanha ou colina, há ídolos sob cada árvore, construíram templos, altares, matzivot, pedras para adoração de ídolos, plantaram também asherot, árvores que consideram sagradas. O que a gente vai ver é que o nível de idolatria e de comprometimento dessas nações era muito profundo. Então, as orientações do Eterno eram, e a gente vai ver algumas passagens, alguns versículos dessa paraxá, foram orientações muito duras, se a gente olhar pela nossa ótica. Por isso que lá no início, ele toma cuidado e fala, veja pela minha ótica, não pela ótica de vocês. A primeira mitzvah, ao entrar na terra, será de destruir cada ídolo e cada objeto de adoração. Foi isso que o Eterno falou para Moisés e para Israel. Livrem-se deles, destruam os ídolos imediatamente. Não deverá permanecer nem mesmo um traço. Se uma cidade receber o nome de um ídolo, troquem o seu nome. Perceba aqui algumas nuances. Ó. Nem um traço, ou seja, não era só importante destruir um ídolo, mas tudo aquilo que fosse relacionado à idolatria, ou que lembrasse essa idolatria, ou que lembrasse a honra que deveria ser dada ao Eterno, mas que não estava sendo dada, a ideia dada a um ídolo. Se uma cidade tinha o nome de um ídolo, deveria ser trocado o seu nome. Para quê? Para não exaltar o ídolo. A mitzvah de destruir ídolos aplica-se a todas as gerações. Embora isso aqui seja literatura, mas eu acho isso aqui muito interessante e os princípios eternos são perpétuos. Né? Os reis israelitas que foram de Sedaquim, justos, limparam o país das imagens que reis perversos de lá haviam colocado anteriormente. Em Eretz Israel, todo israelita é obrigado a procurar os ídolos e assegurar-se que a terra está completamente livre de todos os traços da idolatria estrangeira. Assim como antes de Pessah, procuramos e destruímos Hametz, da mesma forma devemos procurar e nos livrar de todos os ídolos em Eretz Israel. Eu achei essa passagem, essa citação muito interessante. Esse exercício que nós fazemos antes da festa de Pessah e antes de entrarmos na festa do pão sem fermento, de procurarmos Hametz, esse pensamento, esse paralelismo eu achei muito interessante, porque é um exercício que a gente tem que fazer para a nossa vida sim. Assim como nós fazemos durante aquela semana, um dia antes, 2 dias antes, nós começamos a procurar o Hametz e tirar todo o fermento da nossa casa, isso é um exercício espiritual, tirarmos o pecado da nossa vida, da nossa casa. Essa atenção, esse exercício também deve ser direcionado para a idolatria e seus correlatos. Em nossa casa, a gente tem que prestar atenção e não deixar a idolatria tradicional entrar na nossa casa, mas tudo que lembra a idolatria também. A nossa casa é um ambiente de santidade. A gente vai ver que o Eterno, de fato, nos orienta a fazer isso. Então, assim como a gente procura o Hametz antes da festa do pão sem fermento, para não ter fermento durante a festa dos pães sem fermento, constantemente nós devemos examinar a nossa vida e a nossa casa para que nós não encontremos traços de idolatria, para que nós não encontremos traços de ocultismo. Nós vamos ver também que a idolatria e o ocultismo andam de mãos dadas. Outro paralelismo bem interessante. Eretz Israel está onde repousa a Shekhinah do Eterno. É como um palácio do rei. Um servo ousaria erguer uma estátua de inimigo do rei no palácio? Colocar um ídolo em Eretz Israel é exatamente a mesma coisa. Não poderia haver crime mais grave. Isso é de fato direcionado para Eretz Israel. Mas nós sabemos também que nós somos templo do Eterno. Que a nossa casa é um local de santidade. Então eu acho que esse aqui também, o mesmo exercício pode ser feito na nossa vida e na nossa casa. Devemos sempre
Dá honra a quem merece honra. A honra é do Eterno. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. E isso não pode ser dividido com ninguém mais a não ser Ele. E aí a gente vai discorrer sobre as passagens dessa paraxá que são específicas para a idolatria. E para quem leu, à primeira vista parecem orientações muito duras, muito pesadas, se a gente olhar pela ótica humana. Se nós vermos pela ótica simplória, limitada, ignorante do ser humano que nós somos, né? Mas se eu olho isso aqui pela ótica do Eterno, a coisa toma um sentido diferente, muito mais profundo. Então, dos primeiros mandamentos sobre idolatria que o Eterno fala está aqui, ó, destruir locais de idolatria. Certamente destruirei todos os lugares em que as nações que, à vez de subjugar, serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, a idolatria estava em todo lugar. A idolatria faz parte da vida deles. Eu não sei se lembra de uma passagem uma paraxá quando a gente trabalhou ensinando sobre a Mesopotâmia, sobre Ur dos caldeus, que até uma escritura de uma terra você não tinha um papel, você tinha um ídolo. Então cada ídolo correspondia a um terreno específico. Isso mostra que a idolatria estava profundamente arraigada à vida das pessoas. E aqui em Canaã não era diferente. O 2. Não apagar escritos sagrados, os nomes de Deus inscritos ou destruir locais de adoração que levam o nome do Eterno. Ou seja, aquilo que é do Eterno é do Eterno. Não muda. Você muda aquilo que é dos ídolos. E ele fala, derrubareis seus altares, quebrareis suas colunas, queimareis a fogo os seus acerins. Abatareis as imagens esculpidas de seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Mas não fareis assim com o Senhor vosso Deus. Dos ídolos você destrói, mas aquilo que é do Eterno, não. Outras passagens. Não escutar ninguém que profetizar em nome de um ídolo. Tem essa passagem de Deuteronômio e tem outras passagens da Torá. Não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Ou seja, repetindo uma coisa que a gente fala muito, mesmo que o profeta realize um sinal, profetize uma palavra, aquilo se cumpra, e aquilo muitas vezes pode vir do Senhor, não importa. Se esse profeta depois leva você, incita você à idolatria, ou as suas correlações à idolatria, ninguém deve ouvir esse profeta, nem temer esse profeta. E o seu pai fala nessa passagem que na verdade é ele que está provocando isso, para saber aonde está o nosso coração. Olha aqui outra passagem. Não ter simpatia por alguém que incita a idolatria. Veja bem aqui, ó. Não é simplesmente desprezar a idolatria, é não ter simpatia por alguém. Não diminuir nosso ódio por alguém que incita a idolatria. Veja bem, aqui não está falando de ódio dentro da ótica humana, tá? Quer dizer, você repugnar, você não ser uma pessoa que relativiza a idolatria. Você gosta da pessoa, então você tem a tendência a relativizar a idolatria na vida daquela pessoa. Até está dizendo que você não tem parte com as trevas. Não salvar da morte alguém que incita a idolatria. Lembrando que isso aqui, morte, na época onde havia o sinédrio e havia toda uma corte para julgar. A pessoa que era pega em idolatria, ela era julgada. Se houvesse 2, 3 testemunhas ou mais provas, ela era sentenciada à morte, mas quem fazia isso aqui era o sinédrio, não pessoas, tá? Nós estamos falando de uma corte aqui. Uma pessoa incitada à idolatria não deve falar em favor de um incitador da idolatria. Perceba que o Eterno vai colocando separação muito clara entre aquele que adora ao Eterno ou aquele que pratica idolatria. Uma pessoa incitada à idolatria não deve se abster de criticar o incitador da idolatria, ou seja, se aquela pessoa é idólatra, eu não devo me calar. Lógico que a gente hoje, no mundo que a gente vive, a gente deve de usar de sabedoria. Mas o Eterno está dizendo muito claro, se eu pudesse resumir isso aqui, faça a separação, aquilo que é idolatria daquilo que não é. Tá? E essa passagem aqui, mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. Isso aqui, lembre-se que haveria uma corte, um julgamento. Isso aqui não quer dizer que você vai fazer justiça com as suas próprias mãos, não é isso. Se você fizer, você também está pecando. Aqui haveria uma corte, um julgamento, e haveria aqui sim uma sentença e uma punição coletiva. O povo iria cometer, o povo iria
levantar a mão para matar esse idólatra, mas mediante um julgamento. Não é linchamento, tá? Isso hoje em dia a gente não tem sinédrio, isso não pode ser feito. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Cliquei aqui. 27. Não incitar o israelita à idolatria. Aí nós podemos colocar, não incitar uma pessoa que crê no eterno. Lembrar que o gentio, quando recebe Yeshua, ele é enxertado no quê? Na oliveira verdadeira. Quem é a oliveira verdadeira? Israel. Então não incite a pessoa que crê no eterno à idolatria. Uns homens, filhos de Belial, saindo do meio de ti, incitaram os moradores de sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste. Não incite. Aqui ele está no meio, analisar uma testemunha por completo, mas vamos aqui para frente. Queimaram uma cidade de adoradores de ídolos e tudo que há dentro dela. Logicamente, ninguém aqui está falando sobre justiça própria. Aqui era feito um julgamento, havia uns juízes que foram levantados por Deus, havia toda uma corte, um sinédrio. Depois que houvesse o julgamento e fosse decretado a culpa, naquela época era feito essa justiça, tá? Mas aqui fica um princípio. Você não dá as mãos, não andar dentro da cultura de uma cidade. Você não aceitar a cultura idólatra de uma cidade. Você não sentir prazer, não sentir simpatia pela cultura idólatra de uma cidade. Não reconstruir uma cidade de adoradores de ídolos, a sua condição antiga. Por quê? Porque isso vai trazer lembrança a idolar. Perceba que esses versículos eles vão nos clareando que não é só suficiente você não adorar um ídolo. Você não só não deve adorar um ídolo, mas também você não deve ter simpatia por ele, você não deve ter nenhum tipo de sentimento positivo à idolatria. Você deve cortar totalmente a idolatria da sua vida, se você de fato quiser andar com o Eterno. Não se te pegará às mãos nada do anátema. Aqui está se referindo à idolatria propriamente dita. Para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, tenha piedade de ti e te multiplique como jurou a teus pais. Olha que interessante. Não tem nenhum proveito da riqueza de uma cidade de adoradores de ídolos. Não se te apegará às mãos nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, te faça misericórdia, tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Ou seja, você vai fazer um negócio com pessoas que são idólatras e você ganhou dinheiro com a idolatria, mesmo você não sendo idólatra, mas você está vendendo, por exemplo, ídolos. Não, uma pessoa que cria a Deus não poderia ganhar dinheiro vendendo ídolos. Não se cortar como os idólatras fazem. Muitas vezes certos mandamentos a gente não entende. Por que o Eterno fala para não marcar o corpo, não fazer isso, não fazer aquilo? Porque essas questões, esses hábitos, essa questão cultural estava associada à idolatria. Então os idólatras se cortavam, se sangravam, dedicavam seu sangue a essas entidades para receber o favor dessas entidades. O Eterno dizendo a Israel, quando vocês entrarem na terra de Canaã, onde habita a minha Shekinah, vocês não devem fazer isso, vocês são separados. Não arrancar o cabelo da cabeça em sinal de luto pelo morto. Por quê? Isso também é idolatria. Arrancavam o cabelo, se feriam. É ocultismo. Não comer oferendas de animais sagrados que foram desqualificados. Aqui não tem muito a ver com o tema idolatria, mas está aqui no meio da palavra. Ariel, posso só complementar? Pode. Por favor, só volta aquele slide lá no número 31, que fala de não aproveitar da riqueza, Pode não voltar. ter nenhum proveito das riquezas. O texto ali dessas riquezas quer dizer despojo de guerra, tá? Sim. Então, no momento que a cidade Muito era bem tomada, aquele despojo de guerra não poderia ser aproveitado. Sim, sim, a gente vai até falar isso mais na frente. Usando exemplo Só isso. de Jericó. O Eterno deu uma palavra específica, mas muito bem colocada. A gente até fica na questão do tempo e esquece desses detalhes. Bom, aí aqui que a gente tem. A idolatria necessariamente se mistura com o ocultismo. E uma das coisas que o Eterno odeia é o sincretismo religioso. Eu já usei esse slide, mas o sincretismo religioso
é uma coisa que nós devemos nos vigiar muito para que isso não entre na nossa vida. E a gente vai ver algumas passagens para enriquecer mais ainda essa visão sobre a idolatria. Deuteronômio 9:5. De fato, não é por causa de algum ato de justiça de tua parte, tampouco pela retidão do teu coração que estás entrando na terra prometida para dela tomar posse. O Eterno pontua muito bem aqui para Israel. Não é porque vocês são bonzinhos, não. É por causa da impiedade, rachá, perversidade, pecado contra Deus dessas nações, basicamente, principalmente pela idolatria dessas nações, que o Eterno vai expulsá-las da tua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Perceba que ele coloca primeiro a idolatria, depois o cumprimento da promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Porque pecado era abundante, a idolatria, o ocultismo era abundante naquela terra, e a gente vai ver outra passagem complementando isso aí. Aí complementa aqui, ó, Deuteronômio, também dentro dessa paraxá, Deuteronômio 12, 29 e 31. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado da tua presença as nações pagãs que estás a ponto de invadir e expulsar, e estiverem conquistado, e habitares em suas terras, olha aqui que o Eterno fala, fica atento ao teu próprio comportamento. Olha que interessante. Ao teu próprio comportamento. Não te deixes seduzir, porque a idolatria ela seduz a nossa alma. Não vá seguir os deuses delas, ponderando como essas nações servem aos seus deuses. Olha a simpatia, olha a dúvida. Que interessante, olha aqui, ó. Vou fazer o mesmo. O Eterno fala: não procederás desse modo para com o Senhor o teu Deus, pois esses povos pagãos ofereciam a deuses tudo o que é abominação aos olhos do Eterno, tudo o que ele odeia e rejeita. Por exemplo, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios a seus ídolos. Normalmente a gente passa por isso aqui batido. Mas vamos fazer um exercício aqui. Perceba o grau de comprometimento que a alma da pessoa tem a oferecer seu próprio filho a uma entidade. Normalmente essa entidade é uma entidade bem grande, pegando fogo por dentro, com a boca aberta, e as pessoas iam lá e dedicavam seu filho e jogava. Por isso que fala queimar seu filho ao fogo. Então, assim, jogava o seu filho lá dentro do fogo para receber o favor de uma entidade. É interessante sempre a gente perceber essa parte do comportamento, da cultura, mas da alma também. Isso fala do comprometimento de valores e da alma da pessoa era tão profundo, que mesmo, e eu acredito que muitas pessoas sofriam com isso, mas mesmo assim sacrificavam seus filhos aos ídolos. Era por causa desse tipo de prática que o Eterno estava expulsando aquelas nações da terra de Israel. E aí, o mais conhecido, que a gente conhece, Êxodo 20, 4 a 6, o Decálogo, não farás para ti nenhum ídolo. Pecel, olha que interessante, derivado. Cortar, talhar, ou seja, a pessoa ela esculpe, né? Ela pega uma matéria e dá ali a forma de um ídolo. Nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra, não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás. São duas coisas. A gente não se prostra nem serve. Aí você começa a entender por que aqueles outros mandamentos, na minha opinião, derivam daqui. Porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que pulo a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não me prostro, nem sirvo. Não me prostro direto ou indiretamente. Não sirvo direto ou indiretamente. E aqui Paulo nos dá um relance de como começou a idolatria, né? Realmente eu não consigo entender, identificar no Taná, na Torá, uma passagem em que a idolatria começa de forma individual. Eu consigo ver ali na parte de Babel. E eu acredito que Paulo talvez esteja falando dessa parte. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade. Lembrar que a verdade aqui, Paulo quando fala a verdade está lembrando da Torá. Pela injustiça humana. Troca a ótica do eterno pela ótica humana. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente,
podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. A idolatria é indesculpável. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, a ótica humana, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso que lá a Paraxá começa, veja pela ótica do eterno, não pela ótica do homem. Quando você vê pela sua própria ótica, pela ótica dos homens, pela ótica das doutrinas e dogmas humanos, você acaba seguindo esse caminho aqui. Mas quando nós seguimos pela ótica do eterno, nós vemos pela ótica do eterno, nós conseguimos discernir. 1 João 3, 8 a 9, eu já citei várias vezes, mas eu isolei só essa parte. Aquele que vive habitualmente no pecado, ou na transgressão da Torá, é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir o quê? Libertar alguém, ou alguma empresa, ou altado, as obras do diabo. Vamos dizer assim, a primeira... não sei se eu posso colocar a primeira, mas uma das principais obras do Filho do Eterno, de Yeshua, ao vir à Terra, foi destruir as obras do diabo. Por quê? Adão entregou a autoridade desse mundo para a serpente, para Satã. E quando Yeshua morre na cruz, nós vamos ver essa passagem. Ele quebra todo um poder que as trevas tinham sobre a humanidade. Embora as trevas continuem agindo muito na humanidade, mas não da forma como eles agiam no passado. Vou fechar o microfone, por favor. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática da transgressão da Torá, prática da idolatria. Porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar na prática da transgressão da Torá, da idolatria, pois é nascido de Deus. Aí, olha interessante, para a gente perceber a profundidade que a idolatria tinha naquela época. Eu fui procurar alguns achados. Isso vai enriquecer mais essa paraxá e a gente vai entender por que o Eterno era tão veemente, tão direto em algumas orientações. Primeiro aqui, ó. Perceba o que está aqui por trás. É uma pirâmide, se eu não me engano, maia, México. Mas tente se projetar para aquela época. Imagine isso aqui naquela época, sem a tecnologia que a gente tem. A quantidade de pessoas, a quantidade de riqueza, de tempo, de dedicação. Isso aqui fala de uma cultura que estava imersa 100% dentro da idolatria. Hoje o homem olha para isso aqui como um machado arqueológico, uma maravilha dos tempos antigos. Mas a verdade é que não é isso só. Na verdade é que era um templo dedicado a uma entidade onde a cidade toda ao redor está ao redor dessa pirâmide, ou seja, o centro da vida dessas pessoas estava ao redor dessa questão da adoração. E os líderes, as pessoas eram trazidas aqui para sacrificar, e as entidades se manifestavam aqui. Então toda uma cultura era imersa dentro da idolatria. Ali era no México, aqui a gente tem na Grécia. Não vou falar o nome da entidade, que não é o caso, mas um templo pagão, onde aqui tem ruínas, mas era um templo enorme, dedicado a uma entidade com o mesmo comportamento, o mesmo método. Pessoas iam aqui, levavam sua riqueza, levavam seu tempo, levavam seus filhos e iam se dedicar a esses deuses. Toda a cultura da época estava relacionada à idolatria. E essa aqui eu acho bem interessante. Esse aqui de baixo é muito famoso, Stonehenge. Mas percebam que esses outros achados são muito parecidos, ó. Esse aqui é em Portugal. E esse aqui é no Amapá. Agora percebam uma coisa. Como é que esses povos, em épocas diferentes, que não tinham contato um com o outro, você poderia até dizer, mas Portugal é perto da Inglaterra, mas era distante. E aqui no Amapá? Como é que esses povos, que estavam em regiões diferentes, locais diferentes, em tempos diferentes, mas o modelo de adoração era muito parecido, ó. Na verdade, a gente vê aqui uma cultura, um local, um portal, como alguns já me ouviram falar, onde as entidades se manifestavam, mas o modelo
vamos colocar assim, arquitetônico, muito parecido. Ou seja, as entidades, os ídolos, ensinavam as pessoas como fazer. Como é que esse grupo aqui teve a mesma ideia desse grupo aqui, que teve a mesma ideia desse grupo? E se eu fosse procurar mais, na verdade, são centenas de sítios arqueológicos com a mesma estrutura: círculo, pedras, local de adoração. As entidades, aí isso mostra o nível de comprometimento, o nível de aprofundamento que essas pessoas tinham com essas entidades. E pessoas em continentes diferentes tinham o mesmo comportamento e a mesma cultura idólatra. Isso era o nível de profundidade. E aí a gente vai pegar mais algumas passagens para nos clarear aonde a idolatria vai nos remeter. Efésios 6, 11, 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra esse lado do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Idolatria é a mesma coisa que está de mãos dadas com o cultismo, e por trás da idolatria existem seres, entidades. E Paulo fala isso mais na frente. A implicação não é só física, não é só cultural, não é só da alma do ser humano. É uma implicação total. Atos 15, 19 e 21. Portanto, aqui o Concílio de Jerusalém, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, fazem techuvá. Todavia, escrever-lhes, olhe o cuidado dos apóstolos, que se abstenham das contaminações. Olha aqui, ó. Sujar, manchar, poluição, condenação dos ídolos. Ou seja, não só do ídolo em si, mas os ídolos contaminam as pessoas. Da imoralidade e das outras coisas. Mas o que eu quero que você observe é justamente aqui, ó. Se abstenham das contaminações dos ídolos. Não apenas só do ídolo em si, daquela madeira que foi transformada num bicho, seja lá o que for, mas das contaminações que esses ídolos podem acarretar na vida da gente. A passagem que eu citei semana passada, que trouxe uma certa discussão, mas que, colocada aqui, diante de tudo que eu já falei, até abre um pouco mais a nossa mente. A minha, pelo menos, abriu. Queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçareis a prata e o ouro que os recobre. Eu não sei quem estava semana passada. Tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa armadilha mortal. Perceba o seguinte: o Eterno não só manda queimar os ídolos das imagens, mas as coisas que estão associadas aos ídolos. Esse ouro e essa prata estavam incrustados nos ídolos. A gente poderia pensar assim: a prata e o ouro são muito bons, então a gente destrói o ídolo e fica com o ouro e a prata. Só que aqui o Eterno falando que mesmo esse ouro e essa prata não servem para você. Se você colocar eles dentro da sua casa, você usar para negócio e comércio, você vai cair numa armadilha mortal. Porquanto para o Senhor teu Deus essa atitude é detestável, abominável, ou seja, tudo que está relacionado à idolatria é abominável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, maldição, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas são separadas para destruição como anátemas. Aí nós vamos ver mais algumas passagens para reforçar. Aquilo que o Rabino tocou ali está aqui a passagem de Josué, que reforça aquela passagem. É interessante, eu não sei quantos já perceberam, que das cidades que Josué conquistou, só Jericó o Eterno deu uma palavra muito dura para destruir tudo, todos, e não aproveitar nada de Jericó. As outras cidades o Eterno deixou Israel pegar os despojos, mas de Jericó não. E a gente vai entender por quê. Está aqui, ó. Josué 6, 17 a 19. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Eterno, com Eren, anátema, para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, porque ela ajudou os espias, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Mas vós, guardai-vos do anátema, ficais distante do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixar mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel, traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelense. Olha aqui, ó, repetindo o padrão, ó. Toda prata, todo ouro,
todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Eterno, entrarão no teu tesouro. O Eterno falou o seguinte: não pega nada. O interessante aqui é que a gente tem a arqueologia para complementar essa passagem, não sei se muitos de vocês sabem, mas a arqueologia ela corroborou com a passagem bíblica, embora a gente saiba que é verdade, mas é muito bom quando a gente sabe ver um achado arqueológico provando, não digo provando, mas reforçando a passagem bíblica. E o que a arqueologia descobriu? Vários cestos cheios de cereais. E aí o pesquisador faz o seguinte questionamento: como é que Israel estava num avanço de conquista, num avanço militar, e a primeira coisa que um exército faria ao tomar uma cidade não é realmente se preocupar com ouro e prata, é se preocupar com o sustento do exército, o alimento. Aí ele fez o seguinte questionamento, que reforça o que o Eterno disse para Josué: como um exército entra na cidade e ao invés de pegar os cereais, não pega? E realmente a arqueologia mostrou cestos cheios de cereais, estavam lá nas ruínas. Então, provando que Josué obedeceu, a não ser Acã, né, que é uma passagem que fala, mas ninguém em Israel tocou em nada, até os cereais da cidade não foram tocados. E a gente vai ver por quê? Porque o nível de consagração de Jericó era muito mais profundo que as outras cidades. E existem locais que são muito mais dedicados, o nível de profundidade, de comprometimento dessas pessoas e desses locais é muito mais pesado, muito mais íntimo. O comportamento do Eterno é diferente. E aqui em Jericó, foi isso que o Eterno falou. É como se Jericó fosse o reduto principal de idolatria em Canaã. Então a direção do Eterno para Josué e para Israel naquele momento foi: não toque em nada. Jericó vai virar só pedras. E aí, infelizmente, a gente sabe, né, em Josué 7, 19, 21, que um israelita caiu em tentação, né? E aqui já está o momento em que ele é descoberto. José disse a Acã: meu filho, para a glória do Eterno, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste, nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor. Ele confessou, né? Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto, a capa feita de pele, seleta de animais, material fino, ou seja, uma capa de boa qualidade. Tecido de Sinear, Babilônia. Veja bem, ó, uma capa importada, né? Aqui nós estamos em Jericó. Jericó é muito distante da Babilônia, ou seja, para trazer de lá para cá é uma coisa cara, né? 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. É muito, mas não era assim tanta coisa. E eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com prata por baixo. Veja bem, aqui, pelo erro de um homem, você sabe muito bem, quando eles se dirigiram a Ai, sendo Ai uma cidade menor, Israel mandou um exército até menor, Josué mandou um exército até menor, e mesmo assim eles foram derrotados. Por quê? Entrou anátema, entrou maldição. E você veja que nessa passagem o Eterno amplia tudo que estava ali dentro de Jericó era amaldiçoado, era dedicado, creio eu, diretamente ao próprio Ra-Satã. Olha aqui, ó, um exemplo. Existem cidades que são dedicadas diretamente a Ra-Satã? Sim, existem. Existem cidades que a idolatria ela é menor? Sim, existe. Difícil a gente saber, mas aqui está a passagem só para a gente entender. Olha aqui, ó, Apocalipse 2,9. Conheça as tuas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. É até um alerta aqui para nós. Muitas vezes alguns dos nossos irmãos hipervalorizam judeus, mas a gente sabe que só o Eterno conhece o coração. Então nem todo judeu, pelo fato de dizer que é judeu, serve a Deus. E essa prática ruim já estava desde aquela época. Mas o que eu quero frisar aqui, ó, naquela cidade, o Eterno diz que aquele pessoal é sinagoga de Satanás. Depois, no 13, conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Yeshua falando. Eu, por teoria, acho que Jericó era nesse mesmo nível. E ele continua: apesar disso, permaneces fiel ao meu nome. Vejam, pessoas que não se contaminaram. Não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. E depois ele começa a refinar mais ainda essa comunidade. Tenho, contudo, contra ti algumas demonstrações. Ele vai, embora seja uma demonstração importante, mas perceba que ele vai diminuindo o nível de, vamos dizer assim, de dedicação.
porque tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que incitam a idolatria, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Veja bem, uma das igrejas, sem perceber, permitiu que a idolatria entrasse dentro da igreja, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaístas. Perceba uma coisa importante. Uma comunidade importante que Yeshua ama, que tem autoridade sobre ela, que ele está corrigindo e diz, olha, onde vocês estão é o trono de Satanás. Que eles são fiel, mas sem perceberem, deixaram a doutrina de Balaão entrar e a doutrina dos nicolaístas entrarem também. Perceba como a idolatria ela é sutil, como ela seduz as pessoas. Por isso que a nossa vigilância tem que ser constante. Depois ele continua 3, 8 a 9. Conheça as tuas obras, para uma outra igreja, e outra comunidade. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Bênção. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí, fareis aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Ou seja, sinagoga naquela região também, que pela prática errada deixou idolatria e ocultismo entrar. Não estou falando dessa igreja aqui, dessa comunidade, mas só para alertar que, infelizmente, uma outra sinagoga naquela região se tornou sinagoga de Satanás. Mas mentem, sim, farei com que venham adorar prostrados aos teus pés. Ou seja, há lugares que são mais consagrados? Há lugares que são menos consagrados? Mas o Eterno diz o seguinte, não importa se é muito ou se é pouco, toda idolatria e todos os seus correlatos, nós devemos constantemente nos excitar para tirar da nossa vida, para tirar da nossa alma, tirar da nossa cultura, tirar da nossa casa. E é uma prática constante. A gente vive num mundo que já está maligno. Olha a coisa se aprofundando quando eu falo para os últimos dias, por isso que eu acho que essa palavra é tão importante, porque a idolatria é o maior pecado de todos, e também o mais abundante no passado, é no presente e vai ser no futuro. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso, se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando o quê? De adorar os demônios. E os ídolos de ouro, prata e bronze, pedra de madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Mesmo o Eterno aqui já exercendo o juízo sobre a humanidade não se arrepende. E aqui está muito claro, os ídolos e os demônios. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos, aí vai falando sobre outras coisas, das suas feitiçarias, ou seja, está tudo correlato. É como se a idolatria fosse a base para os outros pecados. O caule, vamos dizer assim. Já se aproximando do final, uma passagem para a gente refletir bastante. João 5, 46 a 47. Todavia, se de fato cresces em Moisés, na Torá, Yeshua falando, de igual modo haveria de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu, a Torá. Mas se não creredes em seus escritos, na Torá, como crereis em minhas palavras? Outra passagem para reforçar como é importante a questão da gente andar na Torá, e mais especificamente hoje, identificar a idolatria na nossa vida e tirar da nossa vida a idolatria, tirar da nossa casa os objetos de idolatria, primordiais, secundários, terciários, não interessa, mas tirar tudo aquilo que lembra a idolatria de nossas vidas. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, a gente vive numa cultura ímpia e idólatra. Não se deixe influenciar pela conta dos pecadores, ou seja, pessoas que transgridem de forma quanto mais a Torá, mas que são os formadores de opinião da nossa sociedade. Nem se assenta a reunião de zombadores, pessoas que desprezam o Eterno. Mas são essas pessoas que ditam a cultura do nosso mundo. A gente tem que discernir e separar o que é do Eterno e o que não é do Eterno. Existe cultura humana boa, não estou falando contra toda a cultura, mas a cultura humana ela está recheada de idolatria e ocultismo, e nós precisamos identificar isso para que nós possamos ser mais santos e estarmos mais sensíveis ao Eterno. E ele continua, ao contrário, sua plena satisfação, seu desejo, seu deleite, seu prazer está na lei do Eterno, e na sua lei medita dia e noite. Para quê? Para ter comunhão com o Eterno, intimidade com o Eterno, mas ao mesmo tempo que você faz isso, esse exercício, que é um mandamento também, o seu discernimento é aumentado, é apurado.
Para os últimos dias, perceba como a coisa é séria. Com mentiras e lisonjas, corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança com o Eterno. Sobretudo, acredito eu, pela idolatria. Mas o povo que em verdade conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza, ou seja, você não fica passivo. Você tem que ter uma atitude ativa, constante, em tirar a idolatria da sua vida. E coragem, ou seja, é uma atitude de alma e ação. Não fica só no interior. Ah, eu sei que a idolatria é errada e eu sou contra a idolatria, mas há uma ação, coragem, ó, fazer, realizar. Você realiza, você identifica e tira. Daniel continua de novo, nos últimos dias. Os que têm entendimento e são sábios, sacal, temem ao Eterno, são prudentes, são cautelosos, compreendem sabiamente e que são prósperos, do ponto de vista espiritual também, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça, serão como estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Olha aqui, ó, muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, peneirados, purificados, aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvido a essas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios, os que temem a Deus e prudentes, sim, esses entenderão. Então, nesses dias, o que a gente tem que fazer é um exercício o tempo todo de procurar a idolatria em nossa vida, procurar a idolatria em nossa alma, procurar a idolatria arraigada em nossa casa, em nossa cultura, em nossos filhos, onde a gente tiver autoridade, e procurar tirar, assim como a gente tira o hametz no dia da festa de pães sem fermento. Shabbat Shalom. Eu corri um pouquinho porque eram muitos slides, mas para tentar trazer para vocês aquilo que o Eterno falou muito ao meu coração essa semana. Nós estamos nos últimos dias, a tendência da idolatria é aumentar cada vez mais, não só aquela idolatria clara e fácil de ser identificada, mas aquela idolatria perniciosa, insidiosa, aquela que a gente não percebe muito, e é muito importante que a gente exerça o discernimento, e é muito importante que a gente perceba como a idolatria ela é tratada pelo Eterno. A visão que o Eterno tem sobre a idolatria é a mesma visão que a gente também tem que ter. Veja, amém? Que Deus os abençoe nesse Shabá. E aí a gente vai abrir aqui para perguntas, para a gente conversar um pouco. Aqueles que quiserem. Eu passo a palavra aí para o Rabino para moderar isso aí. Deixa eu tirar aqui. Amém. Amém, Rodrigo. Obrigado. Fomos sim abençoados. Deixa eu só. E aí vamos abrir agora também para que os irmãos possam escrever ou abrir o microfone para falar. Deixa eu descompartilhar. Mas antes eu gostaria de dessa última passagem de Salmos primeiro, ou a penúltima que você mostrou. Voltar lá? Não, não precisa. Eu acho esses dois versículos tão lindos, porque ele fala primeiro o que você não faz e depois ele fala por que você não faz isso. Né? Então, exatamente. Você não anda no conselho dos ímpios, você não se detém no caminho, nem você se assenta com os escarnecedores, mas tem um porquê que a pessoa não faz isso. Né? Aí no verso 2 ele diz por que a pessoa não faz isso. É porque essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. A meditação na lei, né, nos ensinamentos do Senhor, faz a gente ter toda essa sabedoria de não nos assentarmos, de não ouvirmos os conselhos, de não tomarmos essa forma do mundo. Né? Por quê? Porque você está meditando antes. Né? Então, quando aquilo chega até você, você já consegue discernir se aquilo provém de Hashem ou não. Né? Então, aquilo que lá atrás a gente colocou, né? Invista tempo com o Senhor. Invista tempo no estudo da palavra. Invista seu tempo na leitura da palavra. Para que quando essas coisas chegarem até você, e nós estamos imersos numa cultura que não obedece a Hashem, então, quando isso chegar para nós, a gente já tem um posicionamento em relação a isso. A gente tem os ensinamentos do Senhor que nos guiam. Essa é a minha contribuição de hoje. E eu quero abrir para os irmãos também poderem perguntar para o Rodrigo. Eu vou aqui descompartilhar. Para a gente entrar no... para você aparecer aí.
Saiu? Stop sharing. Ok. Saiu, né? Não, ainda tá. Ainda tá. Já tá? Tá. Ué, Ainda tá. Agora saiu. saiu? Ah, Saiu. Muito então, boa a administração de delay hoje, aí. meus irmãos. Vamos às perguntas para o irmão Ariel. Pra todos Rabi, nós. shalom. Shalom. Shalom, Ariel. Shalom. Ô, Ariel, sua palavra é sempre uma palavra abençoada, viu, Ariel? Baruch Hashem. Muito obrigado por essa oportunidade de ouvi-lo, viu? Eu só queria soltar uma coisa aqui interessante, sabe? Aqui do capítulo 13, né? Que ele fala justamente da idolatria, né? E você vê, ele traz aqui uma sequência, né? Bem interessante. Primeiro ele fala dos profetas, né? Depois ele fala do irmão, dos filhos e, por último, da mulher. Quer dizer, ele vai, digamos assim, do mais importante, né? Não que a mulher não seja importante, Sim, né? sim. Não é isso. É. Mas eu digo o seguinte, assim, do que tinha mais respeito, né? Uma gradação, né? É uma gradação, né? Do mais, né? Até chegar na mulher, né? Quer dizer, se do mais importante te incitar a fazer essa idolatria, né? Até o menor, quer dizer, ele apanha toda uma sequência, né? De pessoas, né? Uhum. Eu achei assim, eu fiz essa leitura, achei interessante, né? Não sei se seu irmão e o Rabi concordam, entendeu? Eu achei interessante a sua colocação, porque realmente confesso que eu não tinha observado isso, que a gente fica focado no tema, mas foi bem, bem interessante. Essa gradação eu não tinha observado ela. Foi muito bem colocado. Qual que é a passagem, Moshe? O 13. versículo? 13? Deuteronômio 13. 13, qual o versículo, Moshe? Versículo 7, eu acho. Do 13 ao 18, é o 13 todo, né, que fala da idolatria. Mas o versículo específico desse tem algum, não? Você falou? No 13:1, ele fala quando um profeta, né? Uhum. Aí ele traz toda a dissertação do profeta. Aí lá no 6 ele fala, Tô abrindo e aqui. teu irmão, filho da tua mãe, teu filho, tua filha e a mulher. Entendeu? No Lá no 7. 6. No 7. Hã? Não, no 6. A Torá está no 7. Ah, então tá, desculpa. É no 7, então. Entendeu? Então, achei interessante essa sequência, eu não sei se... Eu não sei se... Aqui tem uma gradação de influência, né? Porque ele está falando, citar teu irmão de teu pai, ou seja, teu tio. Ou o irmão da tua mãe, teu tio por parte de pai ou teu tio por parte de mãe. Ou teu filho ou tua filha. Ou a mulher da tua afeição. Ou teu pai que te é teu companheiro. Cada um desses tem um nível de influência sobre a sua vida, né? Você ouve a cada um deles de uma determinada maneira, né? Você tem uma abertura para cada um deles, para cada um tem um tipo de abertura, né? Teu tio de um jeito, teu filho de outro, tua esposa. O meu colega marcou para outro horário para eu pegar ele lá. Deixa eu ver aqui quem marcou para o horário foi um visitante. Deixa. Então, assim, acho que é isso mesmo, Chico, porque a gente tem essa tendência de, dependendo quem falou, a gente ouve mais ou menos, né? Exatamente, o grau de influência, né? Do círculo íntimo para um círculo mais externo, a palavra de uma mãe, a palavra de uma esposa, a palavra de um filho tem um poder muito grande sobre a gente. Aqui na King James é o 6. Se teu irmão, filho de teu pai, da tua mãe, teu filho, tua filha, tua esposa amada, ele coloca aqui, ó, tua esposa amada, ou teu amigo mais chegado, tentar secretamente instigar-te. É uma gradação de influência. Né? Difícil. E interessante que esse instigar-te pode ser de várias maneiras, né? Ele pode tentar te convencer através de argumentos ou tentar te convencer através de fatos, porque os fatos também vão existir, porque lembra lá em cima que o profeta que se levanta no meio de ti, aquilo que ele está falando vai acontecer. Sim, Né? Então o fato vai existir, tá vendo? Foi lá, a coisa aconteceu. Milagre aconteceu.
a pessoa foi curada, a pessoa foi não sei o quê, olha, aconteceu. E aí essa pessoa te chama, com isso ela vai te influenciar a se desviar do eterno, para adorar outros deuses. Né? Às vezes pode ser bem uma coisa bem disfarçada, né? Às vezes não é tão explícito como a gente fala, né? E isso é tão importante porque a idolatria, de uma maneira institucionalizada, a gente consegue identificar bem fácil, né? Os ídolos, né? As imagens, a gente consegue ter essa fácil identificação. Né? Mas aquelas que são mais ocultas, né? São mais escondidas, a gente tem que ter muita atenção, né? Em tudo, né? E uma coisa que eu vejo que é um ídolo ao longo de toda a história da humanidade é o próprio ser humano, né? Ele se coloca como o mais importante, o primeiro a ser satisfeito, né? O primeiro a ser honrado em tudo é o próprio ser humano. Né? Egocêntrico, né? O egocentrismo é algo impressionante na humanidade. Eva, ela fez isso, a primeira coisa que ela fez foi isso, né? Quando ela olhou o fruto, ela falou, isso é gostoso, isso é bom para mim, é adorável ao meu paladar, é desejável